Agradecemos mais esse momento aqui reunido em seu nome, pedindo que nos ampare, nos ilumine nessa nossa caminhada rumo à evolução. Que possamos a cada dia colocar em prática esse pão nosso que nós recebemos através dos estudos, através das reuniões e dos trabalhos. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nessa nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o círculo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós procuramos a perdoar aqueles que nos aborrecem. E não nos deixe, Mestre, cair em novas faltas, e livrai-nos de todo o mal, principalmente daquele mal que ainda habita em nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Hoje o capítulo é Aura, né? É o Wilker que vai fazer. Wilker, pode ficar à vontade, viu? Começar então, pessoal. Não deu tempo de preparar 100% da qualidade que deveria ter, mas fizemos o nosso melhor aqui. Começar a falar aqui, os cachorros começarem a latir, por favor, peço desculpa. Tem hora que é uma barulhada danada. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Demora para compartilhar, né? Não apareceu nada ainda, né? Apareceu sim, nós estamos vendo aqui. Apareceu. Para mim não apareceu. Bom, vocês estão vendo Medicina da Alma, né? Capítulo 9, do Robert Sofia. Passando devagarzinho. Grande aí? Ainda não, mas vai chegar. Espera, deixa ele ter. Aperta F5. Sim. Ainda não. Apareceu aí, não? Ainda não. Apareceu a tela, mas não está deixando ela na tela inteira. Esquisito. Realmente esse Skype é meio complicado. Vocês estão vendo a segunda tela, a parte falando assim, introdução? Sim. Vamos deixar assim mesmo, porque senão vai demorar muito. Então, vai no cantinho ali onde tem 0 a 100%, no cantinho embaixo, e aumenta o tamanho da... Isso. Demorou? Isso. Bom, então, falar um pouquinho sobre aura, né? A definição fala que é o seguinte. O campo energético que envolve o corpo físico reflete o estado espiritual e emocional. Então, a aura, na verdade, todos os seres vivos a possuem, né? Por quê? Porque é tipo uma vibração de cada célula do nosso corpo. Estava vendo um estudo em que o pessoal, assim, que não tem como afirmar 100%, né? Porque como é um estudo, uma coisa mais sutil, não tem como 100% afirmar ainda. Normalmente quem faz os comentários são as pessoas que têm a evidência e conseguem enxergá-la, né? Mas eles falam que normalmente todos os poros do nosso corpo possuem esse tipo de vórtice, como se fosse os nossos chakras, né? Então cada poro possui um vórtice que emite essas irradiações. E em função das vibrações das nossas células, o nosso corpo ele é envolvido, né, como está nessa figura aí, por essa aura, né, por essa vibração. E essa vibração, ela tem, em função da sua frequência, digamos assim, ela emite cores, que mais para frente nós vamos falar. Tá? Então, aqui no segundo tópico, ela fala que a aura manifesta essas energias mais sutis do espírito. Então, através do espírito, vem para o perispírito,
até atingir o corpo físico, que gera essas irradiações, né? Como eu disse, cada ser vivo possui esse campo magnético que envolve cada célula e fica esse espectro, né? Em volta do nosso corpo. Aqui fala assim, que aqueles que conseguem enxergá-la descrevem como um campo luminoso com a mescla de cores e que dão uma noção do estado mental das emoções da pessoa. Então, uma coisa interessante que eu ouvi falar também, dando uma pesquisada, que a aura é como se for, a gente tentar imaginar, né? Porque ela é viva. A cada instante que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, ela muda. Então, por exemplo, se eu estou tranquilo, relaxado, feliz, ela emite uma vibração e essa vibração tem uma tonalidade. Mas se por algum momento, instantaneamente, eu tive algum pensamento de tristeza, alguma coisa assim, ela muda imediatamente a cor. Né? Para a gente tentar conseguir imaginar, não sei se vocês já viram, é como se fosse um camaleão. Imagina um camaleão assim, quando ele quer se camuflar, né? Ele chega numa folha verde, ele muda a cor dele instantaneamente. E tem um outro animal também do fundo do mar, que é o polvo, né? Para ele se camuflar no fundo, ele muda rapidamente as cores dele. Então, assim é a nossa aura. Então, dependendo do estado, ela é minuto a minuto, segundo a segundo, ela muda, né? Essas cores aí. E como disse aqui, essa cor, ela altera em função das emoções, né? Aí eu busquei lá no Livro dos Espíritos um pouquinho para ver se comentava alguma coisa de aura. O que eu consegui encontrar foi isso aqui, ó. Lá na questão 88, né? A pergunta que Kardec fez foi o seguinte: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Aí vem a resposta: para vós, não. Para nós, sim. O espírito, se quiserdes, é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E na 88A, fala que essa chama ou centelha tem cor? Aí vem a resposta: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro, né? Então, como eu disse um pouquinho atrás agora, essa cor, né, da nossa aura vem do espírito. Então, ela vai mudando a sua coloração e ela varia dessa cor escura até o rubi. Isso tudo em função da evolução, né? No caso do espírito, em função da evolução, né? No caso da áurea, do seu estado mental, estado de espírito. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, aí eu dei uma pesquisada no André Luiz. Não consegui olhar, não deu tempo de olhar todos, mas eu busquei algumas coisas do André Luiz, né? O que ele fala sobre a áurea humana, né? Deixa eu ver aqui, qual que é o livro aqui, rapidamente. Esse aqui é da Evolução de Dois Mundos. Eu vou ler rapidamente aqui, tá, pessoal? Lá ele fala o seguinte, que todos os seres vivos, dos mais rudimentares ao mais complexos, se revestem de um halo energético, que ele corresponde à natureza. Né? Considerando-se toda a célula, né, em ação por unidade viva, como eu disse anteriormente, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais e se constituírem de recursos que podemos nomear o tecido de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, todos esses seres vivos, por isso, do mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor das possibilidades da personalidade,
o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas. Duplicata, mais ou menos radiante da criatura. Nas reentrâncias e ligações sutis desta túnica eletromagnética, de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aí temos nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais a aura humana, peculiar ao mesmo tempo que parece emergir dele a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular que o configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança, como cinematográfico comum. Fotosfera psíquica entretecida em elementos dinâmicos, entende a cromática variada segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetos e escolhas, enobrecedoras ou deprimentes. Né? Então, esse trecho aqui eu tirei lá do livro Evolução em Dois Mundos, e conforme eu falei no início, é tudo isso que o André Luiz falou. Então, voltando aqui no primeiro slide, nessa forma ovoide aqui que emite, como eu disse, cada célula do nosso corpo é como se fosse um gerador. Ela emite essas vibrações e quem comanda é a nossa mente, né? Como o André Luiz disse aqui, é uma forma ovoide. Mais para frente a gente vai ver algumas fotos interessantes. O Wilker, Oi. o que eu acho interessante é que o Ezequiel vive falando, né, que a gente é indisciplinado e tudo mais, e que o nosso problema maior é a indisciplina. Ele falou muito isso, fala muito isso na quarta-feira e falou na última sexta-feira. Uhum. Por que ele fala isso? Porque a gente aqui no corpo físico está acostumado a ter pensamentos e emoções que a gente esconde, consegue esconder. Mas lá no plano espiritual não tem como esconder, porque tá estampado na aura. Então, tudo quanto é coisa que a gente pensa e sente está à mostra, como diz, um livro aberto para todo mundo. É nessa hora aí que a aura aparece. Quer dizer, ela vai aparecer o tempo todo. Mas, assim, o que ele vive falando, se a gente não tem disciplina do que a gente pensa, do que a gente sente, isso vai, quando a gente desencarnar, vai ficar escancarado para todo mundo. Então, é melhor a gente se disciplinar aqui primeiro, antes de chegar lá, para não chegar lá façando vergonha. Imagina, por exemplo, como ela é instantânea, né, Aline? Como eu falei no início, ela reflete o seu sentimento instantaneamente. Imagina você chegando próximo a uma pessoa que você não gosta. Assim, essa pessoa já está aqui, que saco, né? Então, oi, querida! Né? Oi, já querida, muda, não vai ser possível mais usar. Já muda instantaneamente, então não tem como. E a aura, ela reflete aquilo mesmo que a pessoa está pensando, tá, assim, não só pensando, mas sentindo mais assim especificamente. E mostra que a aura é enferma, né? Mais para frente a gente vai ver um pouco falando sobre as cores, né? O que representa cada cor. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, eu mudei aqui, vocês estão vendo, tá mudando o slide aí, né, pessoal? Tá, né? Aí, ainda continuando com o André Luiz, né, no outro livro, ali, no Mecanismo da Mediunidade, que é o livro que nós estamos estudando no próximo horário, lá ele fala também o seguinte, sobre o campo da aura. Vou ler rapidamente aqui. Então, articulando ao redor de si mesmo as irradiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo.
em processo espontâneo, ou seja, como eu disse, né? De autoestimulação. Espontâneo e imediato, né? Que é pior. Justamente. Ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem. E recolhendo naturalmente a atuação de todos os que lhe revelam simpáticos. E deste modo, né, estende a própria influência que a feição do campo proposto por Einstein diminuiu com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Isso aqui eu achei interessante porque cada ser vivo, né, emitindo essa aura aí, ela tem ali um campo de atuação. E se a gente imaginar todo, no caso, vamos falar só dos seres humanos, né? Cada ser tem ali a sua média de vibração. Então, se eu sou uma pessoa que é muito pessimista, muito triste, mesmo que eu tenha ali alguns momentos de felicidade e tudo mais, mas na média você emite uma certa frequência que gera a sua aura e define ali as cores da forma pensamento. Então, quando você chega e vai num ambiente onde tem muitas pessoas ali, às vezes você pode sentir a vibração das outras pessoas, ou você pode funcionar como doador ou receptor. Você suga as energias. Tem uma coisa interessantíssima que eu vi essas semanas para trás, tem tudo a ver com o que você falou aí, que tudo tem a sua irradiação e a sua vibração. Eu vi um vídeo, até não sei se eu coloquei já da Equipe Amor no WhatsApp, falando sobre os tecidos que a gente usa como roupa. Vocês chegaram a ver? Não cheguei a olhar. Não, pois é. Ele falava o seguinte, que um ser humano saudável, ele vibra mais ou menos, acho que entre 100 e 150 Hz, ou megahertz, eu não lembro. E que os tecidos que a gente está usando, por ser muito plástico, muito poliéster, são de baixíssima vibração. Então, eles vibram mais ou menos 10, 15 Hz, mais ou menos. Máximo 20. E que o linho, ele vibra 5.000 Hz. E por isso que na época dos sacerdotes, dos egípcios, eles usavam linho, né? Por causa do nível de vibração. Você consegue elevar o seu padrão vibracional com a roupa que você... Olha isso, gente, com a roupa que você usa. Então, lógico que ele está fazendo propaganda do tipo de roupa que ele estava vendendo, mas assim, se a gente for pegar isso que você está falando, quanto mais baixa a vibração, né? Aí você falou, uma pessoa muito pessimista, muito triste e tal. Se ela ainda usa uma roupa muito cheia de poliéster, vive num quarto fechado, igual o Ezequiel falou naquele vídeo lá que a moça fez, lindíssimo. Você está preso num quarto, você não tem contato com a natureza. Você não está tendo contato com vibrações da natureza que são mais elevadas. Você não está entrando em contato com seres que têm uma vibração elevada. Você não come coisas que te elevam a vibração. Como é que você quer ficar saudável? Como é que você quer ficar normal? Andréia, pode falar. Boa tarde. Não, eu só ia comentar que eu já vi uma outra palestra, mas na verdade assim, não é que a gente eleva a nossa vibração. A gente não faz com que ela caia, né? Porque agora porque é um tecido natural, né? É uma matéria orgânica, então assim, tem toda essa questão da nossa ligação com a natureza, né? E muitas vezes esses materiais sintéticos, né? O que até essa pessoa estava falando, é que elas criam um bloqueio, né? A nossa pele não respira, eles são tão sintéticos que a gente não consegue ter uma troca com o próprio ambiente, né? Então, assim, a gente, além dessa questão da energia, né, tem também essa questão física do próprio, né, mal-estar. E eu até comentei, vocês estavam falando da energia, né? Não sei se eu já comentei aqui, uma amiga que o marido dela, eles não são crentes, né? Eles não têm religião, se diziam ateus. E ele viajou para o exterior, ele é músico, e comprou várias máscaras de voodoo na África. Ele achou bonitas, e as máscaras realmente eram muito bonitas, algumas muito sombrias, né?
e uma faca. Alguns instrumentos musicais e alguns utensílios que eles usavam nesses rituais. E ela falou comigo, eles foram, colocaram na parede, né? E fizeram uma decoração. E ela falou que eles começaram a sentir um peso muito grande. Eles não conseguiam mais ficar no lugar que é o lugar que ele tocava, né? Onde ele tipo num estúdio, onde ele fazia, né? Os ensaios. E ela falou que começou a sonhar muito, sabe, com mortes e com coisas muito ruins e que algumas pessoas estavam usando essas máscaras e outras questões. E aí, né, como eles não creem em nada, eles ficaram um pouco assustados e vieram me pedir ajuda. E, né, eu já fui na Umbanda, então que eu conversei, né, com eles e eu falei, olha, pelo meu entendimento, né, pelo que a gente sabe, os seres inanimados, as peças, né, os móveis, as estruturas, elas absorvem energia, né, porque a gente acha que aquilo ali é totalmente inanimado, mas a gente sabe que, né, não é, até pela própria questão da física. Então, o que que eu falei com ela? O que eu vou tentar fazer é um culto, né, aí eu fui, né, fiz um culto, eles participaram, e, né, o que veio na minha cabeça é o que os próprios umbandistas falam, você tem que pedir licença, né? Quando você vai entrar na floresta, quando você vai pegar uma pedra na natureza, cortar um pedaço, uma folha de uma planta, né? Que tem os elementais, tem aquelas entidades que são os guardiões, né? Então, assim, o que veio na minha cabeça é que aquela energia densa, né, do voodoo, que a gente sabe que é uma coisa um pouco tenebrosa, e aí o que eu fiz foi, eu pedi licença, né, pedi aquelas entidades que ali estivessem, que aquele ali não era um trabalho, né, que o trabalho que eles de alguma forma estavam acostumados a fazer não era naquele local. Ali né, aquelas esculturas iam ter simplesmente um valor estético. E uma vez uma amiga minha me ensinou a fazer, né, quando a gente quisesse de alguma forma trazer, né, energia da natureza, eu moro no meio da mata, ela falou, vai na mata, conversa com os elementais, pede licença e busca a energia, era uma cachorrinha minha que estava doente, e depois quando você, né, fizer o que ela me ensinou, você volta, você vai falar com essa entidade que ela vai fazer um trabalho temporário e que depois ela vai voltar, né, para o ambiente onde ela habita. E depois ela falou: "Você vai, né, vai fazer da mesma forma como você pediu ajuda, você vai agradecer né, e liberar esses seres que te acompanharam, para que eles voltem para o seu ambiente". E o que ela me falou é que quando você não faz isso, esses seres eles ficam incorporados naquele objeto, na água, né, o que ela me ensinou foi fazer na água, ou mesmo na casa ou conosco. Então eu me lembrei disso e fiz exatamente isso, né. Aí a gente fez umas 2, 3 vezes, e ela falou assim: "Nossa, André, eu fiquei impressionada, porque eu parei de sonhar, e essa sensação que a gente estava sentindo, a gente deixou de sentir". E aí ela começou a ler um pouco sobre a questão da Umbanda, né, ou seja, ela não acreditava em nada e foi alguma coisa que mexeu com ela. Então, assim, tem muito a ver com essa questão da energia, da vibração, né. E eu lembrei também que eu achava que a aura que a gente conhece da máquina Kirlian, né, que era realmente a aura que a gente aprende os centros de forças e que a ciência comprovou que aquilo ali não é a aura como a gente, né, estava acostumado a imaginar. E sim, a gente tem, né, em volta do nosso corpo energia, mas não é essa energia que a gente estava acostumado, e que se forma em nosso entorno, né, é um bolsão de ar, e que a umidade onde a gente está é que faz com que aquelas cores e aquelas partículas, né, vão alterando de cor. E aí eles conseguiram fazer alguns experimentos onde você tem menos umidade, a mesma pessoa, se eles fizeram em várias salas, né, se você entra numa sala com uma umidade controlada um pouco menor, você chega, se a umidade for muito baixa, você não consegue nem captar essas
essas gotículas, né, de ar que se formam e que captam essa questão dessa própria energia que a gente emite. Era só para comentar isso. Mas é interessante isso aí, André, porque o próprio André Luiz fala, né, que essa vibração é de cada célula nossa. Ela gera essa energia. O próprio Ezequiel já tem nos falado aí, né, que ele fala que a pedra fala, né? Tudo tem energia. E através de quê? Ele fala o seguinte, tudo que é vivo vibra. E se vibra, pensa. Né? É o que ele fala. Então, no caso aqui do estudo que nós estamos fazendo, praticamente é dos seres vivos, organicamente falando, que a gente conhece. Mas a gente sabe, né, que nos seres inanimados aqui para nós, né, ali tem um princípio inteligente que está em evolução, né? E eles vibram também. Então, essas vibrações que nós, seres vivos orgânicos, emitimos através da aura, e eles se impregnam nesses elementos materiais, vamos falar assim, de tal maneira que a energia fica ali. Eu lembro que numa quarta-feira dessa que Ezequiel subiu lá para conversar com os tutores, o Caio estava tocando lá uma música bonita para danar, ele sentou, ouviu a música e falou sobre a questão da música e falou para ele assim, esse violão que você está aqui hoje, daqui a 1000 anos, quando alguém pegar esse violão, vai sentir toda a sua energia vai estar impregnada nesse violão. Né? Então, todos os... O Willi, que é até interessante nesse dia, que na sexta-feira, eu sempre arrumo as cadeiras antes da tarefa, eu chego cedo, vou lá, arrumo as cadeiras lá mais ou menos, antes de vocês chegarem, o pessoal chegar, né? E nesse dia, especialmente, me deu vontade de botar uma terceira cadeira do lado onde o Caio fica. Aí eu falei assim, tá, três, vou botar 3 então. Tipo, se me deu vontade aqui de botar 3, eu vou colocar 3 cadeiras, ou seja, eu tava lá na minha cadeira. Bota a cadeira que eu vou sentar para falar. Achei tão interessante, gente. E depois ele falou, aí sentou do meu lado, eu falei assim, sentou engraçado, só 2 cadeiras, e hoje eu coloquei 3, né? Tem razão, ele ia falar mesmo. O áudio dele até tá, você passou pra gente o áudio dele falando da música, né? Eu até botei esse áudio no coral para poder o pessoal do coral ouvir, tava muito bacana. Interessante. Então, é interessante que o Espiritismo, ele, pelo menos assim, ali com Ezequiel, tem aprendido muito, né? Quando você vai ali no elementar da coisa e começa a entender através do princípio ali mesmo, o resto vem com facilidade. As coisas, teoricamente, assim, são complexas, mas são simples ao mesmo tempo. Pelo menos no entendimento, né? Tem um complexo de como funciona, que a gente não consegue compreender ainda com o intelecto que nós temos, mas tem a questão da simplicidade relativa ao conceito, né? É assim o Evangelho, né, que Jesus também trouxe. A André está com a mão levantada, você quer falar ou ela ficou levantada da outra vez e você não baixou? Você quer falar, André? Acho que ficou levantado. Desculpa, gente, eu vou tentar baixar porque a internet não está muito boa, desculpa. Sem problema. Precisam falar, só interromper aí. Willi, que você está com o microfone fechado. Desculpa, pessoal. Então, dando continuidade aqui, né, o André Luiz falou, os próprios próximo slide. Deixa eu ver aqui se foi. Seria camadas da áurea, né? Então, aqui fala o seguinte, que existem estudos que apontam que a aura humana possui 7 camadas, ou corpos sutis, sendo que há outros que afirmam que podem passar de 12. Eles se interconectam e se afetam de forma constante e mútua. E por meio dessas diversas camadas vibratórias que a nossa aura se apresenta. E é possível perceber como a consciência se manifesta em diversos planos. Além disso, há uma estreita ligação com os chakras principais do nosso corpo. É o que eu falei, né? Cada poro do nosso corpo tem um vórtice. Imagina, enfim, nós temos que trilhões e trilhões de poros. Então, cada poro desse tem ali um vórtice, que é tipo um chakra, né? Que vibra e tem ali a sua tonalidade.
e a somatória desses vórtices gera a nossa aura, né? Que mostra essas cores aí. São, no caso, adotado como 7 camadas dos corpos sutis. Aí falando um pouco de cada camada, né? Então, a aura do corpo extrafísico é também conhecida apenas como alma. A aura do corpo físico possui diversas nomenclaturas. A aura do corpo espiritual, relativa à parte do cristianismo. Paulo de Tarso é o corpo astral, da teosofia. Perispírito é o espiritismo. Psicossoma, da projeciologia. Corpo de luz é o ocultismo. Corpo psíquico, Rosa Cruz. Corpo bardo, os tibetanos. O tanque, chineses. O carne, eu não sei se eu estou pronunciando correto os nomes não, tá, pessoal? Iniciados egípcios. Corpo não físico, pesquisadores ocidentais. Ou seja, tem vários nomes, né, para essas camadas, mas o que importa é o entendimento ali do princípio. Aqui fala que ela mostra como a consciência de uma pessoa está segundo o ponto de vista psíquico e parapsíquico. Além disso, mostra suas emoções, conforme eu já tinha comentado. A aura do corpo extrafísico está ligada ao nosso corpo físico por meio de um corpo prateado, sendo este um reflexo de nossas vontades elevadas, de nossa força de vontade e também do nosso avanço espiritual em direção ao amor incondicional. Alguma dúvida nesse trecho aqui? Não. Tranquilo? Aí tem a segunda camada ali, né, que é a aura do corpo físico, existente em várias correntes filosóficas e várias escolas espirituais que estudam nossa aura, e para cada uma delas há uma maneira peculiar de se nomear a aura do corpo físico. Na teosofia, ela é conhecida como duplo etérico. A Rosa Cruz, corpo vital. No Vedanta, dos hindus, chama-se Pranamaiksha, sei lá, esse nome esquisito aí. Para a conscienciologia, o nome é Holochakra. Então, essa aura é reflexo somente de um corpo físico. Está no momento e exibe suas predisposições energéticas, sendo capaz de mostrar até mesmo se há alguma doença presente no corpo. Ela é chamada que mais se aproxima do corpo físico e é capaz de refletir. Aí é até interessante essa última, antes de você passar para essa última. A aura é reflexo somente de como o corpo físico está no momento e exibe suas predisposições energéticas, sendo capaz de mostrar se mesmo alguma doença presente. Como a gente sabe que toda enfermidade vem das emoções, vem da maneira que a gente pensa, é óbvio que vai mostrar a doença também. Né? Vai mostrar se tem alguma coisa errada. Porque a enfermidade vem dali. Né? Então, aí é mais uma prova de que a enfermidade vem do espírito e não do corpo físico, propriamente dito. O corpo físico é só a expressão material da coisa. Reflete como você é, né? Exatamente. Inclusive, nesse trecho aqui, eu comecei a refletir o seguinte: imagina se a ciência, né, no caso a medicina, se tivesse conseguido desenvolver equipamentos que conseguissem enxergar a aura, né? Mas olha só, deixa eu te falar, Ezequiel falou essa semana lá nessa linha, ele falou assim, já está em processo de desenvolvimento, as pessoas encarnadas para fazer isso, já estão encarnadas para fazerem isso, vão desenvolver o aparelho, como dizer, é como se fosse um raio-x, né? Vamos supor, botar no grosso modo. Na hora que mostrar o raio-x, vai mostrar não só o espírito da pessoa, como o espírito que está acompanhando ela do lado. E aí eles não vão ter outra alternativa a não ser admitir que existe espírito e existe plano espiritual. Ele falou, vai fotografar tudo que está em volta. Então, tipo assim, vamos dizer que vai fazer um tratamento com uma pessoa e aí tem que passar por esse aparelho, né? Esse aparelho vai mostrar a alma dela e aí vamos supor, ela está com problema psiquiátrico. Um problema, às vezes, de psiquiatria que todo mundo chama de esquizofrenia, que é estou ouvindo voz. As vozes vão estar lá aparecendo no aparelho junto com ele, entendeu? Então, que vai ser uma mudança de paradigma absurdamente grande. Eles vão ter que admitir mesmo que existe um espírito e que esse espírito está acompanhado de outros e que, às vezes, a enfermidade mental daquela pessoa é derivada daquele acompanhamento, vamos dizer assim,
E não vai ter outra solução, não vai ter. Aí um monte de coisa, vai ser um efeito dominó de crenças caindo, de paradigmas sendo mudados. Porque aí passa a ser a coisa palpável, né, Aline? Digamos assim. Exato. Tá mostrando ali, não, igual um raio-x. Justamente. E o interessante, assim, eu sabia que eu não chegaria tanto de enxergar o espírito, né, os obsessores, mas o que eu imaginei foi assim, imagina se você enxergar, ali, você enxerga a aura, como ela está emitindo ali naquele momento, como você está se sentindo, nós vamos ter que descobrir técnicas de como tratar isso, né? Talvez vai ser, talvez aí é que vai entrar. E aí o que ele falou foi o seguinte, que o tratamento para isso os hospitais vão prescindir dos médicos, dos médicos, que aí não tem como não ter médium envolvido nos tratamentos. Então os médios vão virar enfermeiro e mais parte da terapêutica da coisa. Talvez vai ficar. Ele falou assim, mas em breve, eu falei, breve quanto, Ezequiel? Porque fala breve para você. Pode ser 300, 400 anos, a gente pode ser 50, 60 anos, né? Ele falou, não, já tem gente, as pessoas reencarnadas já estão reencarnadas para fazer isso. Então, talvez é breve mesmo. Começar a aplicar os passes, né? Deve começar a mudar a terapêutica, né, de como tratar os pacientes, passar a enxergar de... Sim, vai ser feita, assim, segundo ele, cirurgias no espírito com a ajuda de médiums dentro dos hospitais. Muito doido, né? Isso é show de bola. Bom, aí aqui, dando continuidade, fala o seguinte, que ela, né, é uma camada que mais se aproxima do corpo físico e é capaz de refletir nossa saúde física e os nossos instintos mais básicos. Pode ser vista nas cores azul ou prata suave, geralmente. No entanto, se houver alguma doença, poderão aparecer halos escuros ao redor da área do doente. Ou seja, então, se você está enfermo, aí já começa a mudar. A tendência é ficar cores cinzas e escuras. A aura. A aura do corpo mental. Esta também é chamada de aura mental ou mesmo de aura dos pensamentos. Ela reflete diretamente o clima interno de nossa mente. Pensamentos, ideias, intenções, e é possível se afirmar que é a nossa camada relacionada à nossa consciência. Há estudos que apontam que as pessoas que utilizam muito o seu intelecto têm coloração amarelada, brilhante nessa camada. E lembrando, pessoal, que essas camadas, né, se a gente observar aqui nesse desenho aqui, ó, você pode ver que tem várias cores, né? Então, à medida que você vai vibrando ali, algumas se sobressaem mais do que as outras, mas é um conjunto de cores que se interpenetram. Se eu estou enfermo, aí começa a aparecer esses tons cinza e escuro. E em determinadas regiões do corpo. Se é mais do mental, fica mais na parte superior. Se é mais voltado a uma região do corpo, ela fica próxima daquela região, entendeu? É isso que eu achei interessante. A aura do corpo emocional. Esta aura é responsável por refletir o estado emocional e também as reações emocionais. Ela é a mais instável, camada e muda de acordo com o ânimo, conforme nós já relatamos aqui. Ela pode possuir diversas cores diferentes, pois cada emoção produz uma diferente. As mais brilhantes e puras representam os sentimentos mais elevados. Já as cores escuras indicam emoções densas, instintos mais intensos e violentos. Olha só que interessante. Tem a outra camada que eu coloquei no slide só, que são a aura espiritual. Essa camada é relacionada à comunicação e à conexão com os mesmos, outra pessoal e propósito, etc. Já o sexto, né, seria a aura celestial, que é relacionada à nossa consciência humana e ao plano espiritual, onde se localizam as lembranças de outras vidas ou experiência fora do corpo. Eu acho que nem todo mundo consegue perceber essa parte aqui. E a aura divina, que é do corpo divino, é uma camada em conexão com o plano superior e com a sabedoria divina. Nossa, digitei errado aqui, nem consigo ler. Também com os mentores, guias e mentes espirituais, ela pode se manifestar como uma... Você se conecta. Conecta, digitei errado aqui. Manifesta com
como uma dourada e brilhante luz. Contudo, quanto mais distante de sua essência e de seus propósitos a pessoa estiver, mais escura ou bloqueada se mostrará essa camada da aura. Então, no caso, são as 7, conforme eu havia falado, cada um... Então, seria, né, Willi, que é como se falasse assim, é um panorama de todo o nosso espírito. Isso. Em todos os níveis, para diagnosticar qualquer doença, como diz, dizer qual que é o nosso nível espiritual, qual que é o nosso nível de pensamento, o nosso nível de emoção, o nosso nível de intenção, ou seja, é a nossa essência escancarada para todo mundo que quiser ver. Justamente. Aí a gente tem que ver, isso vai te preocupar ou te alegra? Acho que nós estamos, de certa forma, Lealine, nós estamos sendo preparados para isso, né? À medida que a gente vai evoluindo, a tendência dessas coisas obscuras é ficando para trás. Então, aí a gente já não há mais o porquê esconder, né? Porque se você passa... Por isso que a gente fala assim, um dia seremos um ser de luz. O que é o ser de luz? Ele está só naquela vibração boa. Então, ela quer... Não tem nada para esconder, está ali. Cristalina e transparente. A Estela quer falar. Pode falar, Estela. Estou conseguindo abrir meu áudio. Agora abriu, pode falar. Fechou. Fechou, Estela. Abriu. Quando a gente fala em vibrações, em aura, não pode esquecer da nossa parte da alimentação, né? Você vê a pessoa, os animais, quando são sacrificados para alimentação, né? Ali tem uma aura muito carregada, né? Então, essa aura espiritual nossa vai também em consonância com o que nós alimentamos, como nós agimos no meio da natureza, né? É igual o exemplo que a Andrea colocou. Então, assim, não é só ser bonzinho. Você tem que, como nesse capítulo fala, tem a reforma íntima. Se a gente não fizer essa reforma... Pensar e agir de acordo, né? Pensar e agir de acordo. Se a nossa reforma íntima não estiver em consonância com o nosso ser na frente das pessoas, a nossa aura vai estar horrível. Então, eu posso ser uma pessoa muito boa, todo mundo me acha legal e tudo, mas a minha reforma íntima não está em dia. Então, é aí que tem uma parte nesse capítulo muito bacana que fala sobre isso. Então, eu só queria lembrar disso, que no nosso prato também vai estar um pouco dessa aura espiritual nossa. É isso mesmo, a questão das vibrações, né? A questão da alimentação. Interessante que essa questão da alimentação, o próprio Ezequiel uma vez já comentou, né? Por exemplo, até mesmo os minerais que a gente ingere, eles vão receber essas vibrações e elas vão ser responsáveis pela evolução daquele princípio inteligente que está animando aquele mineral. Não só a parte animal ou vegetal, ali também há princípios inteligentes que recebem essa vibração. E quando esse princípio passa pelo nosso corpo, né, e cada corpo tem ali a sua identidade, vamos dizer assim, ele recebe. Eu fico imaginando o seguinte, os minerais, né, que a gente diz, como é que o planeta evolui? Ele evolui dessa maneira. Porque aqueles que fazem parte da nossa alimentação, ele recebe as impregnações todas minhas. Desde a hora que eu estou ingerindo até na hora da eliminação, seja através da urina ou das fezes, né? E aqueles que não passam pelo meu corpo, mas recebem essas vibrações também através de quê? Desse campo da nossa aura, dos nossos pensamentos, que impregnam, por exemplo, o ambiente onde nós estamos vivendo. E se a gente pensar na sociedade como um todo, né? A média de vibração ali gera como se fosse um campo, uma aura que é o planeta. E a média de todos os seres vivos do planeta gera uma vibração que influencia esses minerais, os animais. Ou seja, nós somos responsáveis, né, pela evolução do planeta. E a gente não pode esquecer que quando a gente está falando sobre, igual você falou, dos minerais, vegetais, eles são princípios inteligentes, mas que ainda não têm consciência de si, né? Mas os animais já são espíritos
que muitos deles já têm consciência de si e sabe que vai morrer. E ali ele vai colocar para fora a adrenalina, vai colocar o medo, e nós vamos ingerir isso tudo, né? Então, e aí tem uma diferença bem grande, né? Tem um telequete aqui no quarto, e 2 cachorros, está essa barulhada. Fica brincando, Arthur. A André quer falar alguma coisa. Tá recebendo as vibrações aí, ó. Tá aprendendo. Não, eu ia falar justamente o que o Estela acabou de colocar, né? Que não é somente a nossa energia que, de alguma forma, a gente, né, transmite. A gente absorve toda a energia da dor, por exemplo, né? No caso que a Estela colocou, que isso é o próprio o Emmanuel, André Luiz, né? Batem nessa tecla, o Ezequiel fala isso constantemente. E, né, tem várias mensagens nos livros espíritas justamente sobre essa energia da dor, né, do sofrimento, do medo, da angústia, que isso tudo fica impregnado na carne. Então, a gente, além da toxina física, né, que aquilo ali é um ser vivo, né, na verdade é um cadáver que a gente coloca em nosso corpo, que decompõe ao invés de decompor fora, como a gente está acostumado a ver, ele vai se decompor dentro do nosso organismo, né? A carne fica 7 dias para ser digerida, no mínimo 7 dias para ser digerida pelos ácidos que a gente tem no estômago. Então, assim, além disso tudo, a gente tem toda essa contaminação com esses fluidos, né, da dor dos animais. E, além disso, tem a questão dos vampiros, né? Que no capítulo 15 de Missionários da Luz, se não me engano, ele fala, né? O André Luiz vai visitar um matador, ele fala que foi o lugar mais terrível que ele conheceu, né? Porque tem todos aqueles vampiros espirituais que estavam ali, eles até usam o termo, né? O sangue jorrava aos borbotões e eles se deliciando, né? São os vampiros espirituais. Então eu imagino que essas energias também desses vampiros espirituais de alguma forma elas vêm até nós, né? Então assim, a nossa responsabilidade ela é infinita. E eu e a Estela, a gente faz parte de um grupo de estudo que tem o livro a Visão Sistêmica da Vida, que é de Capra, né? E onde ele nos fala que, na verdade, ele traz uma visão holística, né? Que não existe um ser dissociado do outro, né? Nós formamos uma teia com tudo que nos cerca, não só no planeta, animais, vegetais, seres humanos, mas em todo o universo, né? E que cada um de nós é um daqueles vértices, né? É como se fosse uma malha, e cada um de nós é um daqueles. E qualquer movimento ou qualquer atitude que cada um de nós exerça tem um poder ou de transmitir, né, coisas positivas ou negativas, né, para o todo. E principalmente, né, de alguma forma, para quem está no nosso entorno, isso tem ele é progressivo, ou seja, só que, na verdade, ele vai se intensificando à medida que a gente está mais próximo, né, daqueles que nos rodeiam. Então, assim, eu acho que só aumenta a nossa responsabilidade, não só com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, né, mas também muito, como Ezequiel sempre nos fala, com a questão da alimentação. Eu me lembrei que eu estava vendo vocês falando sobre o ovo, né? Eu faço parte do grupo até do MOV, a Estela também já participou, com vários nutricionistas. Eu perguntei para ela, né? E o que eles falam, que elas já tinham falado, que o ovo, além de tudo, por mais que seja de galinha caipira, ele tem substâncias que causam muita alergia. Então, elas falam o seguinte: olha, o que a gente já fez, através de vários ensaios, e vários estudos, mais de 2 ovos por dia, o risco, né, com o tempo é muito grande, ou de se criar uma alergia, ou algumas outras questões, né? Então, assim, eu me lembrei disso aqui também, que não é só a qualidade do que a gente alimenta, mas a própria quantidade também. Muitas vezes a gente, até a água em excesso, né, tudo que a gente não tem o equilíbrio, a gente acaba de alguma forma nos prejudicando, né? Gente, deu 17h50, tá na hora da gente encerrar. E o Williker não finalizou o capítulo, né? Continua semana que vem, sem problema. Semana que vem, então, tá bom? Beleza. Então, eu vou pedir o Martin para fazer a nossa oração final, tá? O Williker é muito bom, viu? Tô gostando muito disso. Parabéns.
Vamos agradecer a Deus por essa sublime oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo, que possamos utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia, que a gente possa aprender como colocá-lo em prática, como que ele possa ser útil para nós e também para todos aqueles que conosco convivem. Desejando que essas vibrações possam estar nos lares de todos os nossos irmãos, não só neste final de domingo, como durante toda a semana também. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Bom, a gente se encontra daqui a pouco no estudo da Equipe Amor. Tchau, Deus. Obrigada, que assim seja.